Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor e General Manager em futebol. E é sobre futebol que nós voltamos a falar. Ontem aconteceu no estádio onde o Atlético Mineiro sempre ganhou títulos e mais títulos, exatamente o que não deveria acontecer para um clube que está se preparando para grandes e grandes conquistas. Ontem, com todo respeito ao treinador turco, ele foi de uma infelicidade muito grande. Escalou um time que ninguém esperava. Mas, até aí, tudo bem. Numa jogada, a única jogada boa que o Hulk fez ontem foi dar um passo, exatamente aquele passe para o Savarino marcar o primeiro gol. O segundo gol foi realmente uma falta de sorte do lateral esquerdo, que escorregou e a bola sobrou para o Savarino e ele fez o segundo gol. Mas aí vem aquele detalhe que nós que já trabalhamos muito nos bastidores do futebol, sempre a gente fala, 2-0 não é placar para ficar acomodado. E foi muito bom que acontecesse isso, porque o time do Galo, seja ele qual for, que entre em campo, tem a mania de fazer 2-0 e ficar tocando bola, entendeu? Quando não é assim. Se você tem condições de fazer um 3-0, ótimo, fechou. Fechou o balanço, como diz no futebol. Fechou o caixão. Porque é muito difícil, com 3-0, o adversário ter forças para empatar ou até virar o placar. E ontem o que aconteceu foi exatamente isso. E mais uma vez, o Godin mostrou que está no Atlético como um prêmio para ele ficar mantendo a forma até a Copa do Mundo, já que ele vai disputar a Copa do Mundo pela seleção do país dele, ou seja, o Uruguai. Os 2 gols, exatamente pelo lado do Godin, porque a grande realidade é o seguinte: quando está um outro zagueiro, como o Hever, o Mariano, quando é batido, tem sempre uma boa cobertura. E ontem, um menino de 20 anos, de nome Igor Paixão, foi orientado pelo treinador para que caísse pelo lado esquerdo, ou seja, o lado direito da defesa do Galo. E olha, meus amigos, foi triste a participação do Godin nos 2 gols do Coritiba. O Igor Paixão, 20 aninhos, mostrou muita maturidade, muita coragem, e o jogo foi todo no segundo tempo em cima do Mariano e em cima da Avenida Godin. Então, o Galo
no segundo tempo, fez modificações, né? Mas, mais uma vez, o Otávio, que estava jogando muito bem no lugar do Alan, foi substituído. Por que foi substituído? Se ele estava jogando bem, aí entrou o Alan e começou a fazer aquelas presepadas dele, que só parte da imprensa vê como aquilo ser talento, ser craque. Quando ele perde a bola, ele vai lá e dá burdoada no adversário e fica com aquela bola só na horizontal, só na horizontal. Já o Otávio não, ele vai lá dentro da área. Então, para que ele contratou o Otávio? Tem que dar oportunidade ao rapaz. Savarino estava fazendo uma bela partida, e como ele não tem jogado todas, deveria ter ficado até o final. E o menino Rubens foi escalado na lateral esquerda para dar descanso ao Arana. E o Arana foi convidado: Arana, volta, vem aqui, joga aqui. E aí o Arana, nervoso, nada dava certo. E aí, por pouco, mas muito pouco, o Coritiba não faz o terceiro gol. E, meus amigos, ficamos na telinha preocupados com a atuação do Hulk. Foi a pior partida que o Hulk fez pelo Atlético Mineiro depois que ele assumiu a posição de centroavante. O Hulk estava nervoso, o Hulk não acertava um passe de 3 metros, o Hulk deu burdoada. E é preocupante para a torcida do Atlético, porque terça-feira já tem jogo pela Libertadores. E se por acaso o Atlético perder ou empatar, olha, nós estamos aqui no Brasil e o futebol brasileiro é assim mesmo. Se perder ou empatar, já vão começar a tirar os elogios em excesso que fazem para a equipe do Atlético. O Turco vai ser visado, porque nós aqui de Minas Gerais sabemos perfeitamente que este empate, que não ajudou em nada o Clube Atlético Mineiro, será um motivo de muitas fofocas nas mesas redondas da mídia do Rio e São Paulo. Porque o Palmeiras, com aquela jogadinha de córner, conseguiu ganhar do Corinthians. O Corinthians, que estava líder, passou para ser vice-líder com diferença de 1 ponto só para o Atlético. O Flamengo, que é um grande concorrente, perdeu para o Atlético Paranaense. Veja a incoerência. O Galo vai lá dentro de Curitiba e ganha do Atlético. Recebe o Curitiba em Belo Horizonte e empata. E tem mais.
as notícias são que o Curitiba jogou desfalcado dos seus 4 melhores jogadores, principalmente o artilheiro. Então, meus amigos, futebol é coisa séria, muito séria, muito séria. E como eu aprendi na minha vida, eu tenho muito medo de elogios. E o que estão fazendo com o Galo é exatamente o que aconteceu ontem: esvaziar o Galo com excesso de elogios. Tem jornalista do eixo Rio-São Paulo que, se pudesse, já entregava, entre aspas, né, claro, as taças deste ano para o Atlético. Há uma diferença muito grande, meus amigos e minhas amigas, entre elogiar e reconhecer. Não existe time de futebol imbatível. Não existe. Porque nós que conhecemos, já repetimos várias vezes isso, o jogador de futebol nos seus bastidores do clube, nos bastidores do clube, sabemos que a vaidade aflora. E quando a vaidade aflora, perde-se muito com a capacidade de execução daquilo que ele se propõe a fazer. E para fechar, faltando 6 minutos, o turco me bota a joia, que para mim é, entre aspas, chamada Savinho. Quem Savinho até hoje não jogou uma partida inteira pelo Galo. Uma. Só entra com 15 minutos, 10 minutos. E como é que eu, veterano nos bastidores do futebol, como presidente de clube, como diretor de clube, como general manager, vou acreditar que exista algum clube de futebol que vai dar 100 milhões pelo Savinho? Meus amigos, um bom domingo para todos e vamos continuar acreditando que a vaidade um dia será superada exatamente pela seriedade dentro do campo de futebol. Aquele abraço.